Bom, e o meu convidado para o almoço de hoje é o prefeito de Porto Ferreira, Rômulo Ripa. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, obrigado pelo convite, Edmilson. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma satisfação poder estar aqui com você. Eu começo, na realidade, perguntando para você contar um pouquinho aí da sua trajetória na política. Eu comecei novo na carreira pública, Ainda né? Novo, né? Novo de idade e velho de vitrine. Já ouviu isso? Não? Já. Muito tempo a camisa branca exposta na vitrine, ela amarela. Continua nova, mas assim sou eu, né? Estou com 33 anos, já no meu segundo mandato da chefia do Executivo em Porto Ferreira. Isso porque eu comecei jovem, né? A política para mim sempre foi um sonho. Então, aos 13, 14 anos, eu já falava em casa que queria ser político. Num primeiro momento, minha família combateu essa ideia, até porque nós, na condição de cidadãos, estamos tão angustiados com as notícias ruins que assistimos da política, que muitas vezes desacreditamos que algo diferente possa ser feito. Mas essa foi minha missão. Então, por isso, quando eu fui escolher a minha graduação no ensino superior, eu decidi fazer administração pública na Unesp em Araraquara. Já na faculdade, fui disputar minha primeira eleição de vereador aos 19 anos, em Porto Ferreira. Fui eleito. Aos 23, fui reeleito vereador e aos 27, fui eleito prefeito. Então, eu fui o vereador mais jovem da história de Porto Ferreira e o prefeito mais jovem da história de Porto Ferreira. E você tem histórico da família na política, não? Não, pelo contrário. Na minha família, nunca ninguém havia participado da política. Ou seja, foi um belíssimo trabalho, né? Porque normalmente a gente ouve muito essa história quando o pai ou o avô já tem algum cargo público ou já exerceu, né? No teu caso foi diferente, então. Eu, da minha fé, sou da opinião de que Deus planta no coração de cada um uma vocação. E, Concordo. em determinado momento, Deus imbuiu nesse meu caminho essa vontade. Prefeito, vamos falar um pouquinho da cidade. Como andam os investimentos na educação? Porto Ferreira hoje vive um ciclo virtuoso de investimentos. Na educação também, né? Nós remodelamos a nossa educação básica. A partir desse ano, 2022, as crianças de toda a rede municipal de ensino até o 5º ano estão tendo aulas de artes, inglês, robótica e educação empreendedora. Então, nós fizemos uma reforma na legislação municipal, permitindo abrir mais uma aula por turno das crianças de 1º a 5º ano e incluímos essas novas disciplinas na expectativa de que elas preparam as nossas crianças para um futuro mais tecnológico, mais empreendedor, para uma vida de maior qualidade. E também, nesse momento, nós estamos com um processo licitatório aberto do maior investimento público em infraestrutura de educação, que é a construção de uma escola estadual no Jardim Porto Belo de quase 11 milhões de reais. Serão 650 alunos que serão atendidos mais próximos das suas residências, de 6º ano do ensino fundamental até 3º ano do ensino médio. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Quem Realiza na TV. É um minutinho só. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Quem Realiza na TV e eu continuo aqui com o meu bate-papo com o prefeito de Porto Ferreira, Rômulo Ripa. Prefeito, a cidade fechou o último ano aí com superávit. Qual o segredo aí? O que Porto Ferreira faz ou tem que muitos municípios não têm? Saber falar mais não do que sim. É uma tarefa que não é simpática, né? É aquilo que às vezes na política chamam de ações impopulares, mas são necessárias para manter o cotidiano da cidade, assim como na casa da gente. Na casa da gente, a gente tem lá um salário, tem um ordenado, como a dona de casa costuma dizer, e sabe que não pode gastar mais do que ganha. Na prefeitura também é assim. E pagar as contas em dia, manter as contas públicas em ordem, gastar com aquilo que é prioridade, com aquilo que é essencial, não gastar com aquilo que é supérfluo, é uma maneira de manter a credibilidade do nome do poder público, porque afinal de contas, prefeitura também entra no Serasa, né? O Serasa das prefeituras é o Cadim, então tem que manter o nome da prefeitura limpa para poder pagar os salários dos servidores em ordem, manter os pagamentos dos fornecedores em ordem e manter tudo no equilíbrio. Quando nós assumimos em 2017 a administração do município, nós tínhamos um cenário financeiro orçamentário bem ruim. Fizemos aquilo que precisava ser feito. Naquele momento, extingui 100 cargos de confiança, fechamos unidades e repartições públicas que não apresentavam a necessidade daquele custeio naquele momento, diminuímos a máquina para pôr a casa em ordem e poder voltar a caminhar com mais qualidade. Confesso a você, Edmilson, que num primeiro momento me deu muita dor de cabeça,
As pessoas são muito imediatistas, querem ver o resultado de uma hora para outra. E não é assim. Na casa da gente não é, quem dirá no serviço público. Mas quando passou a dar resultado, as pessoas entenderam que tudo aquilo que nós tínhamos feito era para o melhor da nossa cidade. Prefeito, segurança pública é uma preocupação aí de todo o município. Como anda aí a segurança pública em Porto Ferreira? Porto Ferreira tem números de crimes graves, grandes, como os homicídios, latrocínios, em queda, né? Os nossos índices estão bem baixos nesses que chamam mais atenção da mídia. O nosso problema lá é um problema muito vinculado à condição social de parcela da população. Nós temos crimes de pequenos furtos, pequenos roubos, que estão muito vinculados à questão da drogadição. A dependência química é um problema. Então, o usuário, para manter o vício, pratica aquele pequeno furto, aquele pequeno roubo que tira o sossego do cidadão e piora a sensação de segurança da sociedade, gerando aí um tumulto. Nós temos feito investimentos dos dois lados. Primeiro, na condição social. Porto Ferreira tem lá hoje o programa Vida Nova, que trabalha o usuário de álcool e drogas e trabalha a reinserção social dele, desde o tratamento médico até a internação e o acompanhamento social pelas nossas equipes. E do outro lado, a expansão do serviço de patrulhamento, de videomonitoramento, das ações que o próprio poder público pode praticar no requisito de segurança para contribuir com essa sensação de segurança na cidade. Prefeito, acabamos de viver aí, parece que está voltando, né? Acho que o pior momento aí do mundo, digamos assim, que foi a pandemia. Como foi esse enfrentamento pela cidade, pelo município, e como anda a saúde hoje em Porto Ferreira? O enfrentamento foi difícil, como foi para todos, né? Lá nós ainda demoramos um tempo para fechar comércio, para tomar aquelas atitudes de diminuir a circulação de pessoas. Enquanto nós não tínhamos casos, internações, nós evitamos essa ação que realmente gerou um dano muito grande, econômico, social, para o país inteiro, para o mundo. Hoje nós estamos vendo que a vacina foi a solução. A vacinação em larga escala garantiu queda no número de contaminados e aqueles que se contaminam, um melhor quadro clínico, então a pessoa não fica tão ruim. Nós estamos tendo aumento de contaminação e é natural que tenhamos porque é momento das gripes. O tempo vai esfriando, o período de estiagem mais seco, as gripes, os resfriados voltam. O ano passado nós tivemos esse aumento muito grande de Covid exatamente entre maio, junho e julho. Qual é o nosso apelo, e aproveito a sua audiência aqui, Edmilson, para falar com os telespectadores, que as pessoas tomem as suas doses de reforço, que elas se vacinem, mantenham a sua imunização em dia, porque é só assim que nós vamos poder, mesmo tendo contaminados, ter um número bem menor de pessoas que evoluam clinicamente ruim, que precisem de um leito de enfermaria, de UTI, ou o pior dos quadros, que é o óbito. Uma vida humana não tem preço. O que nós não queremos é que as pessoas morram. Do outro lado, a saúde pública continua preparada para atender não só o Covid, porque o Covid é mais uma doença. As outras continuam. Então é um desafio, mas também temos feito a lição de casa. Temos dificuldades, temos aí vários pontos a melhorar, como qualquer outra cidade, mas nos últimos anos ampliamos muito a cobertura de atenção básica. A gente ouve falar muito, mas fulano vacinou e também pegou do mesmo jeito. Mas é bacana falar isso, porque aí os sintomas são bem menores, né? Então, evita internação, esse tipo de coisa. Então, não quer dizer que você não vai pegar tomando a vacina, mas que as consequências serão bem menores, né? Todos os anos nós tomamos vacina da gripe, já há muitos anos. Sim. E não é porque tomamos a vacina da gripe que não pegamos a gripe. O importante é que a vacina zela pela nossa vida, que é o maior patrimônio que Deus nos concedeu. Então, mais uma vez, o nosso pedido, o nosso apelo para que as pessoas mantenham essa imunização em dia, tomem a dose de reforço. Agora, o grupo dos jovens também estão podendo receber a dose de reforço. É muito importante que compareçam para receber a sua vacina. Prefeito, a cidade tem aí vários cursos profissionalizantes. Como que anda a geração de emprego lá na cidade? Nós também vivemos um ciclo muito positivo na questão do desenvolvimento econômico. Você sabe, nós comentávamos há pouco, que Porto Ferreira é capital nacional da cerâmica artística e da decoração. Então somos conhecidos nacionalmente pelos nossos produtos de cerâmica, de decoração. Nós temos lá hoje o que nós classificamos como o maior shopping a céu aberto da América Latina em produtos de decoração e cerâmica artística. São 2,5 km de vias públicas só com lojas de cerâmica artística e decoração. E esse segmento
No período de pandemia, as pessoas entraram para dentro de casa pela necessidade de isolamento e passaram a investir mais. Então, viveu um momento positivo. E do outro lado, nós temos lá o desenvolvimento do nosso Centro Empresarial Ferreirense, onde a Prefeitura fez um loteamento para que empresas do município e também aquelas que quisessem vir para a nossa cidade pudessem se instalar. São mais de 30 empresas já em implantação. Só que você destacou um ponto positivo, que é a formação de mão de obra de colaboradores qualificados. Então, para isso, nós temos lá o nosso Centro Municipal de Formação Profissional, com parceria com o Senai, Sebrae e Senac, que oferece, através dessas entidades, cursos de qualificação de mão de obra mediante a demanda dos próprios empresários. Então, o empresário quer se instalar em Porto Ferreira ou listar em Porto Ferreira e ele precisa de um colaborador em determinada área, nós vamos lá, negociamos o curso e conseguimos formatar a formação de um grupo nesse segmento. Prefeito, eu queria que você citasse aí outras ações de destaque do município na sua gestão. Acho que agora, de maior destaque, é que nós negociamos junto ao governo do estado a implantação de uma FATEC. Então, estamos lá recebendo a visita do corpo técnico de engenharia da Faculdade de Tecnologia do Estado, para que nós possamos, eventualmente, receber não só os alunos da demanda do ensino superior de Porto Ferreira, mas também da nossa microrregião. Então, a FATEC, dando continuidade àquilo que nós falamos de educação e aquilo que nós falamos de formação de mão de obra qualificada, de pessoas preparadas para o mercado de trabalho, vai ser um grande destaque para Porto Ferreira. Falando agora de final de mandato, quais são os seus planos políticos aí? Primeiro, sair do mesmo jeito que eu entrei, ficha limpa, né? Afinal de contas, você sabe que na administração pública o prefeito responde por tudo, mas a máquina é uma máquina grande, então nosso compromisso é sempre com a seriedade, com o bom uso do recurso público, com a manutenção das contas públicas, para cumprir aquilo que a lei e os nossos princípios determinam, né? E deixar uma cidade melhor do que assumimos. Acho que isso já fizemos até aqui, muita coisa tem por se fazer ainda, e acho que um dos maiores legados que nós estamos entregando nesse período já de quase 6 anos completos aí à frente da administração, Edmilson, é a importância da participação da sociedade dentro do processo de gestão pública. Por exemplo, o circuito da cerâmica artística e decoração. Eu não tomo decisões vinculadas ao desenvolvimento econômico naquele setor, que é o nosso setor vocacional, turístico, sem dialogar com os empresários. Quem entende desse desenvolvimento são eles. Então, isso com o comércio, com as empresas, com a educação, com a saúde, dialogar com a sociedade. Porque a população e a sociedade organizada é mais forte que qualquer governo. Então, assim, a gente garante avanços e garante que nos próximos anos nós não tenhamos retrocessos. Bom, eu queria propor aí um brinde à cidade de Porto Ferreira, já que a minha noiva é de lá também. Obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Eu vou agora fazer aqui o meu almoço com o prefeito e aguardo vocês na próxima semana no mesmo horário.